Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos no Ouvindo a Voz de Deus. É um prazer estar com sua companhia. Para o estudo de hoje, nós vamos analisar textos poderosos da Palavra de Deus e iremos estudar esses textos com o objetivo de compreendermos um assunto bem profundo da inspiração divina. Para tanto, vamos orar? Querido Pai, muito obrigado mais uma vez pelo Ouvindo a Voz de Deus. Abençoe cada estudante da Bíblia nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ao estudo de mais um episódio. Hoje nós vamos falar a verdade sobre a morte. O que acontece a uma pessoa depois da morte? As tentativas feitas para se responder a essa pergunta são muitas, e a maioria delas só consegue aprofundar a angústia e a tristeza que envolvem o assunto e ainda aumentar as dúvidas. Para uns, ao morrer, o indivíduo vai direto para o céu ou para o inferno. Para outros, ele será um espírito que encarnará sucessivamente em outros seres. Em meio a ideias conflitantes que dividem opiniões, necessitamos obter uma resposta produtora de segurança que só pode ser encontrada na Palavra de Deus. Que material Deus usou para criar o ser humano? Moisés, em Gênesis, capítulo 2, verso 7, nos dá a resposta. Aqui, o escritor bíblico diz que o homem foi feito do pó da terra e Deus soprou em seu nariz o fôlego de vida. Então o boneco de barro passou a ter vida. Ou seja, pó da terra mais fôlego de vida é igual à alma vivente, ou ser humano. A teoria da evolução explica que o ser humano precisou de milhões de anos para se constituir no que hoje é. As Escrituras, no entanto, declaram que o ser humano foi criado por um Deus onipotente que utilizou apenas pó da terra e o sopro de sua boca. Davi, ele declarou que fomos criados de modo assombrosamente maravilhoso. Salmo 139. Como a Bíblia se refere à alma, Ezequiel 18, verso 4, Gênesis 46, verso 27 e Deuteronômio 10, 22, nos esclarecem como entender esta pergunta. O texto sagrado diz que todas as almas são minhas. Portanto, a alma significa uma pessoa. A palavra alma aparece na Bíblia aproximadamente 1.600 vezes e em nenhum caso se refere a uma entidade fora do corpo ou à imortalidade. A alma é a união do corpo com o fôlego de vida, ou seja, a pessoa viva como um todo. O que acontece então com a pessoa ou a alma vivente quando morre? A Bíblia diz que o corpo volta a ser pó. Gênesis 3,19. Espírito, ar ou fôlego de vida volta para Deus. Eclesiastes 12,7. A memória, ela é entregue ao esquecimento. Eclesiastes 9,5. Para onde vai a pessoa ou a alma vivente após a morte? Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 10. E Moisés, no livro de Jó, no capítulo 7, versos 9 e 10, nos esclarecem para onde vai a pessoa quando morre. Vai para o céu? Não. Para o inferno? Também não. Fica flutuando no espaço? Evidentemente que não. De acordo com esses textos que mencionei, o indivíduo, quando morre, vai para a sepultura. Tem os mortos conhecimento de alguma coisa? Claro que não. Não nos é possível ver ou falar com alguém que já morreu. Em tais manifestações, não é a pessoa morta que aparece, mas Satanás e seus anjos disfarçados. Isso está escrito em 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 13. Então, se você por acaso vir alguém que já morreu aparecendo a você e falando a você, Paulo diz em 2 Coríntios, repito, capítulo 11, verso 13, que essa pessoa não é a que morreu, porque morto não fala com ninguém, não aparece a ninguém, e sim o próprio Satanás personificando, tentando enganar as pessoas. Ele mesmo
não deseja que entendamos que a oportunidade de salvação só existe enquanto estamos vivos. As Escrituras declaram que os mortos não praticam nenhum tipo de atividade na sepultura. Eles permanecem em estado de inconsciência. Portanto, não há possibilidade alguma de comunicação entre pessoas mortas e vivas. Levítico capítulo 18, verso 11 esclarece isso. E mais, declara que não existe reencarnação nem comunicação com os mortos. A teoria de vida imediatamente após a morte é um dos enganos do inimigo de Deus. Lembram quando ele falou através da serpente a Eva, esposa de Adão, e por conta da desobediência a humanidade está hoje nessa situação? Quem unicamente possui imortalidade? Paulo fala a Timóteo, em sua primeira carta, no capítulo 6, verso 16, que o único que possui imortalidade é o próprio Deus. A imortalidade é um atributo exclusivo da divindade. A ideia de alma separada do corpo foi propagada ao longo dos séculos em culturas pagãs e introduzida no cristianismo. Infelizmente, muitos absorveram o conceito grego de corpo e espírito como entidades separadas, identificando o espírito com alma, contradizendo assim o que está escrito em Gênesis 3, verso 4. Sob que condição o homem conservaria sua imortalidade? Gênesis capítulo 2, 16 e 17 nos diz que a condição para que o homem continuasse a existir era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, a condição era a obediência. O ser humano, ao ser criado, recebeu imortalidade condicional. Para mantê-la, deveria viver em obediência. Deus declarou claramente que a desobediência acarretaria a morte, mas Satanás, por meio da serpente, afirmou: é certo que não morrereis. Essa mentira sobre a imortalidade se mantém até os dias de hoje. O que o pecado, pastor, você pergunta, ocasionou ao ser humano? Romanos 5,12, capítulo 6, verso 23, nos diz que o pecado passou a todos os homens e por causa disso trouxe a morte, que por sua vez passou à humanidade. Deus, ele criou o ser humano para a sua glória, para refletir a sua imagem poderosa e não planejou a morte. Ela ocorreu como consequência do pecado. Nossos primeiros pais experimentaram a morte e as tendências pecaminosas foram transmitidas para toda a raça humana. Portanto, a morte tornou-se a tragédia de toda a humanidade. Como Jesus considerou a morte, João 11, versos 11 a 14, tem a história da ressurreição de Lázaro. Cristo afirmou que a morte é um sono. Ele usou o sono como uma metáfora para explicar o estado da morte. E a experiência de Lázaro é a maior evidência que não há vida imediata após a morte. Se ao morrer a pessoa fosse para o céu, Jesus não iria até o túmulo. Ele simplesmente diria: Lázaro, desce do céu. Mas o que foi que ele disse? Lázaro, vem para fora. Até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Cristo falou em João 5, versos 28 e 29, e o apóstolo Paulo, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, 16, que até a sua segunda vinda, os mortos que obedeceram a ele ficarão dormindo. Ao soar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão e serão acompanhados pelos anjos para encontrar com o Senhor nos ares. Pode-se ver claramente porque os mortos não vão diretamente para o céu ou para o inferno. Se esse fosse o caso, não haveria necessidade do dia da ressurreição para receber a recompensa, pois ela já teria sido outorgada, não é verdade? Agora lhe faço a última pergunta. Qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? 1 Coríntios 15, 51 a 53 nos esclarece. Receberão a imortalidade perdida num abrir e fechar de olhos. Que maravilha! João, no livro profético, escreveu: o vencedor de nenhum modo
sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 2, verso 11. Por ocasião da vinda de Jesus Cristo a esta terra, aqueles que aceitaram a Jesus receberão a vida eterna. Os salvos desfrutarão de felicidade plena e passarão toda a eternidade em companheirismo com seu Senhor e Salvador. Amém. Maranata, que Ele venha logo. Hoje, nós estudamos que Deus fez o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Então, o homem se tornou alma vivente, e alma na Bíblia é uma pessoa. A morte é um estado de inconsciência. Jesus a considerou como um sono. Os mortos não sabem de coisa alguma. Quando a pessoa morre, a mente se apaga, o corpo volta a ser pó e o fôlego de vida volta para Deus. Os mortos justos ficarão na sepultura até a volta do Senhor. Os justos serão despertados do sono, da morte para a vida eterna. Os ímpios serão despertados do sono da morte para a destruição eterna. Em qual grupo você deseja estar? Você crê que o homem foi criado por Deus para ser imortal, mas perdeu a imortalidade devido à desobediência? Acredita que a morte é um sono e que os mortos justos ressuscitarão na segunda vinda de Jesus? Reafirma sua aceitação de Cristo como seu Salvador pessoal e deseja obedecer-lhe em tudo e, por ocasião da sua segunda vinda, receber a imortalidade? Que bom que se compromete com essas verdades da Palavra de Deus. O Ouvindo a Voz de Deus fica por aqui, mas eu lhe aguardo para o próximo episódio. Deus lhe abençoe e até lá. Tchau.